Vamos lá, então. Ó. Esse aqui, o homem que era um parasita da Vitória. Primeira vez que a gente vai assistir um vídeo da Vitória aqui. Não conheço. Estaremos conhecendo hoje. Meu like já tá dado. Meu comentário também tá por aqui. E aqui sem muito... Hoje sem mais delongas. Valeu, galera. Uma boa tarde aí pra galera do YouTube. Esse aqui, eu sei que você não vai play agora. Eu nunca mais vou dar play. Então, play! Começamos! Mano, é que esse vídeo tem mais de mês que nós estamos pra ver ele, tá? Né? Vambora. Olha que introzinha bonita. Que musiquinha gostosa, Vitória. Eita, ficou meio de medo ali, né? Imagina ter tudo sem ter que fazer nada. Não é maravilhoso? Comer de graça, beber de graça, dormir de graça, viver de graça. Você não precisa mover um dedo, porque a outra pessoa Ser herdeiro, né? Uma parada assim? sempre vai estar lá. Caso ela vá embora, é só você encontrar outra pessoa que faça tudo por você. Parece tentador, inofensivo. Gostei. Mas a natureza tem um nome pra isso. Vagabundagem. Parasita. Ah, tá. Pode ser também. Nossa, coisa feia. Ser que entra na vida dos outros e vive às custas dos outros. Alguns são inofensivos, mas outros são mortais. E esse é o caso de hoje. O nosso sexto pecado é a preguiça. Ó. Passou a D? Ou não? Acho que não. Será? Não, né? Em março de 2017, Alex Miller Peraí, passou. Passou ou não passou? Não passou. procurava um novo colega de casa porque ela precisava de alguém para dividir as contas e ela não queria mais pedir dinheiro emprestado para a mãe dela. Certo. Ela colocou um anúncio nos classificados e entrevistou diversas pessoas até que ela conheceu Jed Creek. Em uma ligação... O nome já tem nome de assassino. Jed Creek já é nome de notícia no jornal, matou 8, não gostei. Ele disse que originalmente era da Filadélfia, mas não morava lá desde que ele tinha ido para a faculdade em Nova York. O Jed disse que era formado em Direito. Galera, para de dar em cima da moça aí, gente. Olha, vamos ver. Olha, a moça tem vários anéis. Parece que não, hein, pessoal. Que ele tinha ido para a faculdade em Nova York. Olha aí. O Jed disse Ela que era namora aí, gente, ó. A moça namora aí, vocês falando, tá vendo? Olha aí. Formado em Direito e procurava um lugar com preço acessível porque ele ajudava a mãe idosa e o irmão que tinha problemas jurídicos. A Alex perguntou... Comprometidas são as melhores? Que isso, galera? Pessoal, tem uns filmes não. Gente, gosto de casar. Gente! Para, agora só precisa competir com um. Parou! Parou agora! Galera, que isso? Pessoal, vamos com calma. Que isso? Que chat é esse? Olha aí, seus fura-olho. Vocês são tudo talarico. Ele disse que ainda não, que trabalhava... mas realmente o cabelo dela é muito bonito, tá? Trabalhava como professor particular e pra ela não tinha nada de estranho na história. Ele era recém-formado, tinha se mudado de Nova York pra Filadélfia, não tinha um lugar pra morar e tinha um emprego. Ele disse que tinha um site chamado Sócrates e Platão, onde ele oferecia orientação e tutoria para universitários. Ela jogou o site no Google, encontrou o site e ficou impressionada porque tudo batia. Ele era educado, boa pinta, tinha um trabalho, era formado, por enquanto, nenhuma red flag. Eles combinaram de se encontrar em um Starbucks. Tirando o nome Jed Creek, né, galera? Que pra mim é a maior red flag que vai ter montando manter. E ela chegou lá, ele tava esperando, era um cara boa pinta, de cabelo cortado, tinha uma boa aparência. Eles começaram a conversar e ele disse que tinha um cachorro, e a Alex também tinha um cachorro. Eles combinaram de apresentar os cachorros, e se eles não se dessem bem, se eles se estranhassem, não ia rolar. Mas os cachorros... Esse caso é absurdo, vai vendo, vamos vendo. Se deram bem. Os dois foram até o apartamento... Cheirou o fiofão do outro, é amigos, né? Da Alex, e ela perguntou pra ele quando ele... Imagina se os humanos fossem assim, mano. Nós conhecesse a pessoa, nós fosse dar uma fungada ali no precioso. Joia. Parceiros. Podia se mudar. Ele disse que tava ficando em um Airbnb, que tava acabando com o dinheiro dele. E não é? Ué. Calma aí, galera. Pera aí, gente.
Vamos com calma aí também, né? E não é assim? Eita, nós. Uai, vocês não fazem isso? Que isso, pessoal? Esse chat é, olha, é só maluco que tem nesse lugar aqui, tá? E se tudo estivesse certo, ele podia fazer um cheque pra ela e se mudar naquela mesma noite. Olha! Ele entregou um formulário pra ele preencher a pedido da imobiliária, ele preencheu tudo certinho e se mudou naquela mesma noite. Ele chegou na casa com um monte de caixas de plástico, o cachorro, uma gata, um peixe e um aquário. E essa foi a primeira red flag dele, porque ele não falou nada sobre uma gata. E a Alex tinha alergia a gatos. Não acho que é uma red flag. Acho que red flag é mais tipo assim... Se o cara chegasse com um fuzil, tá ligado? Chegasse com... Sei lá... Eu acho que, pô, o cara só viajou, esqueceu da gatinha, né? Ele disse pra Alex não se preocupar porque a gata era boazinha, não ia sair do canto dela, ela nem ia ver a gata, não tinha com o que se preocupar. A Alex entregou mais papéis da imobiliária pra ele assinar, ele disse que assinaria, mas deixou os papéis em cima da mesa e não assinou. Segunda red flag. Gente, às vezes o cara é esquecido, eu tô me empatizando com esse rapaz. Eu claramente teria esquecido de avisar que eu tenho um gato, no caso eu não tenho. Mas se eu tivesse. E eu com certeza esqueceria de assinar os papéis. Mano, 100%. Nos primeiros dias... Pra vocês terem ideia, eu vou contar pra vocês. Hoje, eu precisava marcar uns exames que eu preciso fazer. Aí eu peguei todos... Aqui, ó. Peguei todos os pedidos de exame que eu tenho aqui e deixei em cima da minha mesa, porque assim que eu sentasse no computador de manhã, eu falaria... Tem que marcar exame. Beleza. Eu acordei, peguei os papéis, botei do lado e fui trabalhar. Aí eu cheguei mais tarde... Antes de abrir a live, falei... Caralho, não marquei os exames... Mano, os papéis estavam em cima da minha mesa, galera. Eu acordei, peguei os papéis, coloquei de lado e esqueci de marcar os exames. Morando juntos, os problemas já começaram a aparecer. Ela tinha plantas no peitoral da janela e ele simplesmente tirou as plantas de lá sem avisar. Um dia, João? Ela foi acender as luzes e as luzes simplesmente não acendiam. Ela tinha 6 cadeiras na sala de estar, na mesa de jantar... E aí, ela chegou em casa e ele simplesmente tinha tirado todas as cadeiras da mesa. Ela perguntou pra ele onde estavam as cadeiras e ele disse que tinha levado elas pro quarto. E ela perguntou todas as cadeiras e ele disse que tinha levado elas pro quarto. E ela perguntou todas as cadeiras. Ele respondeu que precisava de uma escrivaninha e tava usando as cadeiras como uma mesa improvisada. E ela insistiu e perguntou, mas... todas as cadeiras... E eu vou jantar onde, meu chefe? Nisso, ele respondeu, Alex, isso é ridículo, só tem 2 pessoas morando nessa casa, pra que você vai querer 6 cadeiras? E aí, ele entregou 2 ele pegou 4 só. Cadeiras pra ela e ficou com o resto. Quando ele se mudou, os dois combinaram de dividir as contas, porque esse era o objetivo da Alex, alguém pra dividir as contas. Mas, com o passar do tempo... Gente, peço até desculpa aqui a boca cheia. Como é que o cara vai fazer uma mesa com cadeira? Se a cadeira é na altura da sua bunda pra sentar pra usar uma mesa mais alta. Eu quero usar a mesa assim, ó. Como é que funciona isso? Quando ela pedia pra ele pagar a parte dele, ele ria da cara dela. E ela se sentia humilhada porque ele ria de uma maneira arrogante, como se ela fosse uma idiota. Depois... Ué, pessoal, aqui é a polícia, desculpa. Irmão, você não vai pagar sua parte? Sai, senão eu chamo os tiras. Ué, como assim? Depois de um mês morando juntos, a Alex entregou a conta da internet pra ele e disse que esperava que ele pagasse, já que ele tava morando lá há um mês. Ele começou a ficar bravo e começou a gritar, dizendo que eles resolveriam aquilo no tribunal, porque aquele agora era o espaço dele, assim como era o espaço dela, e ele nem pagava o aluguel. Não... Ô, Alex, eu peço até desculpa o que eu vou te falar aqui agora. Mas a senhora é uma trouxa, né? Com todo respeito aí a você, né? Desculpa, a senhora é trouxa. O cara tá morando com você, ele não tá pagando o aluguel e você tá simplesmente aceitando isso? Pô, a senhora é tonta, né? A senhora é tonta. É só isso que eu posso te dizer. Sabendo como lidar com a situação, mas se sentindo bem incomodada, a Alex foi falar com a mãe dela, a Susan. Ok, vamos ver se a mãe é um pouco menos tonta, com todo respeito à mãe e à filha, né? A primeira coisa que a Susan fez foi procurar o nome Jed Krieg no Google,
Mas só aí já veio uns 8 homicídios pra conta. Fácil. Ela não encontrou nada. Ela jogou o número dele no Google e descobriu que o verdadeiro nome dele era Jamison Batman e ele não... Pessoal, mas Google nessa época aí em que a foto é preta e branca... Que Google pegou a enciclopédia na biblioteca? Apenas era outra pessoa com um nome diferente. Ele era um perigo com um nome diferente. A Susan encontrou vários artigos que falavam sobre o tal Jamison, dizendo que ele tinha um histórico com ocupação indevida e violência. Eita! Ela ligou pra Alex e disse que elas estavam com um problemão, que o Jed era Jamison e que ele era um ocupador em série que tinha infernizado a vida de várias pessoas na costa leste. Ocupadores em série ou serial squatters usam informações falsas para alugar casas. Cheques sem fundos, nomes falsos, contas falsas. Eles entram, mas se recusam a sair porque o objetivo deles é ficar na casa o máximo de tempo possível sem pagar nada. Entendi. Muitas vezes eles usam violência e fazem ameaças e normalmente eles vão atrás de pequenos locadores que não olham os antecedentes, não verificam as referências e acabam alugando a casa para essas pessoas. Na Filadélfia, depois de negociar a locação e receber correspondência no seu novo e-mail, você se torna oficialmente um inquilino, com ou sem contrato. Ou seja, nem fudendo. Você não pode ser expulso da casa sem um processo legal. E o Para! Meu Deus, para! Meu Deus, para! Eles saíram da casa sem um processo legal. E o Jamison sabia disso. Ele sabia que depois de um tempo, a Alex não podia expulsá-lo de lá. Em 2005, 12 anos antes da Alex conhecer o Jed, a Arlene conheceu o Jamison. Ela conheceu com ele em 2017? Por que as fotos dele parecem que a história de 1981? Tornaram amigos até que ela se apaixonou por ele e eles começaram um relacionamento. Ele era um cara engraçado. Me perdi? Alex conheceu o Jed, a Arlene conheceu o Jamison. 12 anos antes da Alex conhecer o Jed, a Arlene conheceu o Jamison, que é o mesmo humano. Tá, é outra pessoa com o mesmo... Tá. Eles se tornaram amigos até que ela se apaixonou por ele e eles começaram... Então, mas eu tô pensando assim, se o cara já parecia ter uns 28 em 1912, quantos anos o cara tinha em 2017, galera? E uma mulher sozinha aceitou morar com um cara com seus 50, 60? Como assim, pessoal? Simples assim? Que mundo é esse? Que mundão louco? Ele era um cara engraçado, era um cara divertido, ela gostava bastante de ficar com ele. Peraí, meu pai abrigou um amigo, meu pai morreu e o cara não queria sair mais. É que no Brasil a gente tem negócio de chamar uso capião. E aí se o cara tá morando lá há 15, 20 anos, sei lá, uma parada assim, realmente ele tem direito, tá ligado? Ele tem direito, se pá. Que coisa de louco. Como você resolveu isso? Nossa. E aí? Tem não? Não? Eu acho que tem, cara. Uso capião, ó. Trata-se de uma forma originária de aquisição de imóvel que tem como objetivo atingir a função social da propriedade, claro. Ó. 15 anos. 15 anos. São 15 anos. Viver de favor não conta. Entendi. Tá, perfeitamente. Pegamos as coisas do cara, botamos pra fora porque meu pai era gente ruim e ele também. Ele era dependente químico, trocamos a fechadura por medo e o cara sumiu. Graças a Deus, que bom, mano. Ó, meu irmão tava alugando uma casa sem contrato. Meu pai deu um esporro no meu irmão por não usar os contratos. Então. Eu tinha um parceiro que morava numa casa... alugada, só que sem contrato, e a gente brincava que logo menos a casa era dele. Bom, vamos seguir. Ele contou pra ela que tinha se formado em direito, mas tinha sido reprovado no exame da ordem e por isso virou professor de história em uma escola particular. Ele disse pra Arlene que morava numa casa do lado da escola e a escola tinha deixado ele morar nessa casa. No começo, ele gostava do trabalho, ele era bem feliz, mas depois de 3 ou 4 meses, os problemas começaram a aparecer. Os alunos começaram a reclamar que as lições eram muito difíceis, que eles não entendiam, e o Jamison começou a ficar frustrado e começou a pegar mais pesado com esses alunos que tinham 10 anos. Ué, galera.
O cara realmente é doido. Ele acreditava que mandava na escola, que seria o próximo diretor, e a Arlene disse pra ele com calma, não se precipitar. Mas quando ela disse isso pra ele, o Jemison bonzinho que ela conhecia desapareceu. Ele ficou bem irritado e ele ficou parado, encarando ela, até que ela ficou com medo e foi embora. Ela disse pra si mesma que não teria mais nada com ele, até que 3 semanas depois ele ligou pra ela, pedindo desculpas, dizendo que estava passando por um momento difícil mentalmente. E foi assim que ele conseguiu conquistar ela de volta. Depois de um tempo... Não, meu Deus do céu! Cara, eu não sei se é porque a gente já sabe do final, mas todas as vítimas desses malucos, eu sempre acho que é muito tonto, cara. Mas, meu Deus, tipo assim, você está lidando com um cara louco, aí o cara te pede desculpa e você fala... Ah, tudo bem, então. Não, cara! Como assim, galera? Ele foi demitido e ele disse pra Arlene que tentaria ficar na casa, mesmo sem pagar o aluguel. Depois, a escola colocou um aviso de despejo na porta que foi ignorado. A Arlene disse pra ele sair de lá, porque a escola queria que ele saísse e eles iam conseguir isso no final das contas. E vendo que o seu querido não tinha um lugar pra ficar, ela ofereceu a própria casa. Em junho de 2006, eles começaram a morar juntos. Mano, esse cara deve ser muito boa pinta mesmo, galera. É isso mesmo. O cara deve ser muito gostoso pra isso acontecer. Não é possível, cara. E ele levou o cachorro e as gatas. E antes, o apartamento, que era grande, começou a ficar pequeno pra tanta gente e tanto pet. Os problemas começaram a aparecer logo no começo. No dia seguinte da mudança, Arlene chegou em casa e tava tudo diferente. Ele tinha mudado tudo de lugar. Meu Deus. Nas semanas seguintes, ele começou a fazer reclamações pro dono do apartamento, que a janela não ficava aberta, que o fogão não funcionava, que era muito barulhento, isso e aquilo. O apartamento nem é seu, meu grandão. O dono do apartamento gostava da Arlene, mas ele não tinha nada a ver com o Jemison, porque ele nem era um inquilino. Ele pagou 1 mês de aluguel, depois pagou metade de um aluguel, e a Arlene questionou ele sobre isso, perguntou se ele não ia arrumar um emprego, porque o locador já estava começando a ficar irritado. Ela falou pra ele estudar pro exame da ordem e tentar arrumar um emprego, e ele disse que não tinha dinheiro pra isso, que ele não conseguia estudar porque o apartamento era muito barulhento. Ele pedia mais tempo e lamentava: ai, que eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho onde morar, meu cachorro vai morar na rua e não tenho pra onde ir. E a Arlene gostava dele, então ela deu mais uma chance porque ela acreditava que no futuro ele fosse arrumar alguma coisa. Até que começaram a chegar correspondências pro Jemison no endereço dela. E aí ela percebeu que não ia conseguir se livrar dele tão fácil assim. Ela foi na polícia e perguntou como ela podia expulsar aquele cara, e eles disseram que não tinha como expulsar ele. Ela disse que ia trocar as fechaduras e eles disseram... Não, mas já sei, o AP não é dela, ela aluga. Sai do AP e deixa pro cara. Infelizmente você vai ter que se mudar, moça. Disseram que se ela fizesse isso, ela seria presa. Não tinha como expulsar ele de casa sem um processo de despejo que era demorado e complexo, principalmente no caso deles, que não tinha nenhum acordo, nenhum contrato. Como? É porque como ele tinha correspondência no nome, já tava morando há um tempo, meio que tipo assim, ele também tinha direito da casa. Então se ela tirasse esse direito dela, ela estaria errada, tá ligado? Mano, que coisa de maluco. Claro que o Jemison sabia de tudo isso. Meu Deus. Eles moraram juntos por 2 O cara basicamente usava uma brecha ali na lei pra morar de graça, galera. anos até que acabou. O quê? Que o Jemison sabia de tudo isso. Eles moraram juntos por 2 anos. Ah, mano. Como assim, cara? Ô, moça, como assim? Você entendeu que o cara te meteu-lhe um golpe e ainda assim você morou com ele por 2 anos. Até que acabou o relacionamento, ela não queria mais nada com ele, então ela saiu do quarto dela e foi dormir no quarto de hóspedes. Ela deixou a cama dela pra ele. Em outubro de 2010, o Jemison Continuou morando, né? ainda morava com ela. E ela podia ir embora, ela tinha dinheiro pra alugar outro lugar, mas ela sabia que se ela saísse, o Jemison não ia pagar o Ué, mas e se ela encerrasse o contrato dela? E aí agora é o Jameson com o proprietário? Não tem como? aluguel, ia ferrar com a vida do locador, e ela não queria que isso acontecesse, então ela ficou. No dia 13... Ah, moça, tá vendo? É esse tipo de coisa que aí eu falo, pô... Tenho que, tá ligado? Tenho que ter empatia com a tonta. Pô, moça, por favor, cara. Como assim?
Pra evitar problema pro proprietário, você tá se colocando numa situação de morar com um maluco? No mês de outubro, ela entregou a conta da TV a cabo pra ele e disse pra ele pagar porque ela não ia pagar. Ele se recusou, porque obviamente ele não pagava nada, e ela perdeu a paciência e deu um tapa nele. Nisso, ele foi pra cima dela, começou a apertar ela deu um chute nele e conseguiu correr. Os dois ligaram pra polícia, então 2 policiais foram até o apartamento. Nossa, ela e agora? contou pro policial o que aconteceu e ele recomendou que ela fosse na vara da família pedir uma ordem de restrição contra ele. Mas moça, aí a senhora jogou bola. antes da Arlene conseguir uma ordem de restrição contra ele, ele pediu uma ordem de restrição contra ela. Meu, tomou a cartada inversa do Uno. Ele não pediu pra ela sair da casa, então eles ficaram 6 semanas morando junto com uma ordem de restrição um contra o outro. Como é que é isso? Tipo assim, você não pode ir na sala. Como é que funciona uma ordem de restrição em que 2 pessoas moram juntas? No dia 17 de novembro daquele mesmo ano, ela conversou do meio-dia às 8 da noite, o banheiro é meu. Com o locador, explicou o que estava acontecendo, a situação, e perguntou pra ele se ele podia ir no fórum com ela pedir uma ordem de despejo contra o Jamison. Aparentemente, o Jamison ouviu essa conversa e quando Mano, se 2 pessoas têm uma ordem de restrição, uma contra a outra, e ambas descumprem a ordem de restrição, estão kits, não? Então, né? Estão meio de acordo. Tá tudo certo, né? Ela chegou em casa, ela tava no espelho se arrumando e ela viu que o Jamison tava olhando pra ela fixamente com um olhar sombrio. Sem dizer nada, ele só saiu. Ela saiu Ai, vai achar que é o quê? É amor? de casa e depois de um tempo, o locador dela, o Peter, ligou pra ela dizendo que a polícia tava lá atrás dela. Ela foi na delegacia, entendeu o que estava acontecendo e o policial disse que ela ia ser presa porque ela tinha ameaçado o Jamison com uma faca. Ela foi presa, passou a noite na prisão, até que o juiz chamou ela e disse que ela não podia voltar pra casa e ela ia ficar 1 ano em liberdade condicional. O quê? Ela implorou, disse que o apartamento era dela, que ela que pagava as contas, mas nada disso importava porque o Jamison tinha pedido uma ordem de restrição antes dela. Gente, mas vamos lá, por que essa tonta não cancela o contrato com o locador? Tipo, eu estou saindo da casa. Jamison, você quer ficar? Problema é teu com o locador agora, e não meu. Eu saí. Tá ligado? Encerra o contrato de aluguel, senhora! Ela só podia voltar no apartamento com uma ordem judicial. Ela tinha 2 gatas que estavam doentes e precisavam de remédio, e antes dela conseguir voltar para casa, o Jamison levou essas gatas para um abrigo de eutanásia. Quando ela chegou Aí a ameaça deixou de ser ameaça, galera, virou realidade. lá, ela foi obrigada a sacrificar uma das gatas porque ela estava muito doente. Quando a Arlene foi presa, mano. o Jamison se tornou oficialmente o inquilino do Peter, que era o locador. Então agora pague, né? E ele fazia da vida do Peter um inferno. Ele deixava a torneira aberta o dia inteiro pra conta ficar mais cara e o Peter pagar, porque obviamente o Jamison não pagava. Ele É 2 burro agora? Agora é o Miles Peter, o tontão da história? Gente, que é isso? O cara é o presidente Obama? Qual que é a fita? Gente, não tô entendendo essa história direito, não. Não tô entendendo, não. Que porra de país é esse que ninguém tem 2 primos mais marombinha pra dar-lhe um apavoro, tá ligado? Ah, se fuder. Não, olha... inteiro pra conta ficar mais cara e o Peter pagar, porque obviamente o Jamison não pagava. Ele jogava a sujeira das gatas no quintal do Peter e andava pra lá e pra cá com um tronco e derrubava esse tronco só pra fazer barulho e incomodar o inquilino de baixo. E fazer uma queixa contra esse cara não adiantava, porque ele era um cara que sabia muito bem dos seus próprios direitos e usava isso a seu favor. Em fevereiro de 2012, ele finalmente foi despejado e a Arlene pôde voltar para o apartamento.
Ele levou 2 gatas... Simplesmente depois de 5... Não, eles se conheceram em 2005, 7 anos depois, né? ...gatas dela, e ela implorou pra ele devolver as gatas, mas ele não fez isso. Ele entrou num caminhão de mudanças, levou o cachorro, as gatas e foi embora. Plot Twitter é que uma das gatas é a gata que ele tá morando com a nova moça. Em fevereiro de 2012, a vítima foi uma mulher chamada Sônia, uma caribenha que adorava a praia e viu um anúncio de apartamentos sendo construídos a 1 quarteirão da praia. Ela comprou um apartamento pra morar com a namorada até que elas se separaram e ela precisou encontrar um colega de casa pra dividir as despesas. Ela precisava pagar a hipoteca, senão ela ia perder o apartamento. Assim como a Alex, a Sônia colocou um anúncio nos classificados e 2 pessoas se interessaram pelo apartamento. Um advogado bem-sucedido e um casal com uma criança pequena. Moça, o casal com uma criança pequena é a melhor decisão que você vai tomar da sua vida de ser seu colega de quarto. Tô te falando. A Sônia escolheu... Que advogado... Ai, olha... Que advogado bem-sucedido que tá procurando um colega de quarto pra dividir um AP? Não é bem-sucedido, meu querido? Compre uma mansão. Ah, pare com isso. O advogado. Ela e Jameson conversaram e combinaram de se encontrar no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, ele apareceu no apartamento com um caminhão de mudança e ela ficou confusa. Ele disse que estava pronto para se mudar naquele dia mesmo, que tinha o dinheiro do calção, o dinheiro do aluguel e que precisava se mudar. Dinheiro do calção, o cara já tá se preparando pra ir pra praia. Tava com pressa porque não aguentava mais morar com a ex-namorada. E se ela não deixar... Essa foi boa, vai. Essa foi boa. Se ele se mudar, ele ia dormir no caminhão. A Sônia tava precisando... Então durma. Precisando do dinheiro. Então ela acreditou que aquela era uma ajuda divina. Ela precisava de alguém, precisava do dinheiro e essa pessoa apareceu no mesmo dia. Então ela deixou ele ficar. O caminhão era enorme, mas não tinha muita coisa, tinha um colchão, o cachorro e 2 gatas. Nos primeiros 3 meses... Em que momento que um gato vira um peixe na história? Isso tudo foi muito bem, ele era educado, eles se davam bem, ele pagava tudo certinho e ele cuidava muito bem dos animaizinhos dele. E pra Sônia isso era importante porque ela era veterinária. Em julho... Isso aí sim é uma red flag, cuidar mal dos bichos, tá? Tratar animal mal... É uma das maiores red flag que tem. Em agosto, ele não pagou o aluguel e ela disse que se ele não pagasse, ela ia encontrar meios legais de fazer ele pagar. Ele deu uma desculpa dizendo que tinham mandado o cheque pro endereço errado e ele também trabalhava como professor. A Sônia teve que fazer hora extra para conseguir pagar a parte dele e ela tava exausta. Então a tensão entre os dois só aumentou. Eita. Em setembro, ela foi no fórum e deu início a um... Pegou o peixe na praia. Processo de despejo. Ela disse que ia trocar a fechadura, porque se não pagava, também não ia entrar. E eles disseram que ela não podia fazer isso. Ele tinha direito... Isso é Estados Unidos, né? O paiseco meia boca, né, bicho? Meu Deus do céu. Direito de ficar no apartamento 3 meses até ser despejado legalmente. A Sônia disse pro Jameson, bom, se você não vai pagar o aluguel, então eu vou ter que alugar a sala. Ela armou uma barraca na sala e fez um quarto improvisado. E no final das contas, ela conseguiu alugar esse quarto improvisado. Uma mulher com 2 cachorros foi morar com eles. Então... E já é 2 contra 1 e é 2 cachorros contra 2 cachorros. É 2 cachorros contra 1, hein? Aqui já estamos vencendo. Só os gatos que não podem participar da briga, senão fica injusto. Eram 3 pessoas, 3 cachorros e 3 gatos. Meu amigo. Era muita gente, pouco espaço e um banheiro. Um dia... Nossa, os cachorros cagando tudo fora. A nova inquilina ligou pra Sônia e disse que ia chamar a polícia porque o Jameson tava gritando com ela e xingando ela e tava muito próximo do rosto dela, reclamando que os cachorros dela estavam deixando o apartamento fedido. Além disso, tinha uma janela... Tu que é fedido! Ela dentro da cabana e sempre que essa inquilina saía, ela fechava essa janela. Naquele dia, ela chegou e a janela estava aberta. Mas o que é a janela de uma cabana? Era uma barraquinha daquelas que usa pra acampar? A Sônia disse pra inquilina chamar a polícia se ela estava se sentindo ameaçada e quando ela chegou em casa, ela e o Jameson começaram a discutir. A Sônia disse que ele não podia invadir o espaço pessoal da inquilina e ele respondeu, eu tô cagando pra ela. Ele começou a se exaltar e começou a ameaçar. Calma aí que é só um banheiro também, meu querido. A Sônia e a inquilina disse que não tinha como continuar morando ali e foi embora.
A partir daí, a Sônia começou a ficar com medo, porque ela não sabia como ela ia pagar todas as contas e a hipoteca, e tinha que trabalhar mais, e as contas nunca fechavam, e ela tava ficando desesperada. Ó, gatinho! Quando os papéis de despejo chegaram, o Jamison ficou ainda mais agressivo. Ele perguntou: como você consegue me processar? E disse que era bom que ela arrumasse um ótimo advogado, porque eles iam resolver aquilo no tribunal. Ela começou a trancar a porta do quarto dela, porque ela não sabia o que esperar. Ela não sabia se ele ia surtar e entrar no quarto. Moça, a senhora mora nos Estados Unidos, a senhora vai ali na farmácia e compra uma Glock, tá entendendo? Dela e fazer alguma coisa com ela. A Sônia tava esperando a data da audiência pra despejar o Jamison, até que veio o furacão Sandy e ela morava numa praia em Nova York. As autoridades em Nova York. Eles recomendaram que evacuassem aquela área, então ela deixou o Jamison no apartamento e foi pra casa da mãe dela. 2 semanas depois do furacão, ela voltou pra casa e quando ela chegou lá, o Jamison tinha desaparecido. Graças a Deus! Graças a Deus! Amém! No final das contas, a Sônia acabou perdendo o apartamento porque ela não pagou conseguiu pagar a hipoteca. Depois que ele saiu da casa da Sônia, ele passou 5 anos infernizando a vida de outras pessoas até 2017, quando ele foi morar com a Alex. Em 2017, quando o trocou de roupa? Não. Com a Alex, que agora sabia o nome dele, ela decidiu encontrar um jeito de tirar ele da casa. Na época, ela trabalhava com advogados e conversou com eles, explicou o que estava acontecendo, e eles disseram que ela tinha um problemão e ajudaram ela a escrever uma carta que ela entregou pro Jamison. Os advogados também disseram que ela... Sério, advogados, a solução de vocês foi mandar uma carta pro cara? Tinha que tirar ele da casa o mais rápido que ela conseguisse, porque ela estava correndo perigo. Ela sabia que não seria fácil tirar ele de lá, então ela pensou em fazer coisas que ela sabia que ele não gostava, e aí, quem sabe, ele ficasse irritado. Cagar de porta aberta, legal. E fosse embora. Ele não gostava de cigarro, bebida, rap e barulho. Nossa! Vixe, aqui acabou. Então, ela decidiu dar uma festa. Ela convidou cerca de 20 ou 30 amigos, incluindo a mãe dela. E ela colocou a música no alto, e todo mundo bebendo e fumando. E aí eles fumavam e sopravam a fumaça embaixo da porta dele. Enquanto isso, ele tava lá dentro dando aulas online. Todo mundo tava falando dele e do passado dele, porque ela sabia que ele não gostava que ela comentasse sobre a vida dele. Mano, legal. Retiro o que eu disse que ela é tonta. Por volta das 11 horas da noite, ele saiu do quarto meio perdido com o que estava acontecendo, até que ele viu artigos espalhados pela casa, e os artigos falavam sobre a história dele, sobre o verdadeiro nome dele, então ele sabia que a Alex sabia. Vendo tudo isso, que ela sabia sobre o passado dele, que ela sabia o verdadeiro nome dele, e a festa, e o barulho, e tudo que ele detestava, ele deu um sorriso sinistro. Ela perguntou se ele queria participar da festa e ele disse que não. Pegou o cachorro e foi embora. Simples. Mas meu Deus, que fácil, era só isso. O amigo da Alex pegou uma chave de fenda e tirou a fechadura do quarto do Jamison. Então, quando ele voltou pra casa e bateu a porta do quarto, ele viu que tava sem fechadura e que não podia trancar a porta. Então ele ficou balançou. possesso. A Alex aumentou a música e ela colocou na cabeça dela que ela ia dar uma festa todos os dias até aquele cara ir embora. Legal. Na manhã seguinte, a Alex acordou um pouco mais cedo que o normal. Moça, a senhora pelo menos foi na farmácia e pegou a Glock? O negócio tá ruim, tá? 4h30, e ela foi escovar os dentes. Depois de um tempo, o Jamison levantou e ela achou estranho, porque ele nunca acordava tão cedo assim. Até que ele abriu a porta do banheiro e foi pra cima dela e segurou no pescoço dela. Ele chegou bem perto da cara dela e disse que ela ia se arrepender do que ela tinha feito, soltou ela e foi embora pro quarto. Moça, eu falei pra você, moça. Tipo assim, aí também é foda. Você tá se metendo com um louco, aí você atiça o louco, moça, você tem que pelo menos estar com um spray de pimenta, um canivete suíço, sabe? Um taser, né? Que se fosse uma faca, sei lá. A Alex... Que aí pronto, é autodefesa, né? Super defesa, como é o nome? Ficou possessa com o que aconteceu e foi atrás dele no quarto. Quando ela abriu a porta, ele tava dando comida pra gata e tava segurando uma faca. Aí, moça.
Ai, moça, poxa, falta de aviso não foi, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Puxa vida, cara, e eu avisei, eu falei pra ela comprar uma Glock. Ai, mano, vou fazer xixi, galera, peraí, já volto. Um segundinho, hein? Bom, vamos lá. Quando ela abriu a porta, ele tava dando comida pra gata e tava segurando uma faca. Ela começou a gritar com ele e ele foi pra cima dela e tentou fechar a porta na cara dela, mas a perna dela ficou presa na porta, então ele ficou batendo a porta até ela tirar a perna. Até que ele pegou a faca e cortou a perna dela e finalmente conseguiu fechar a porta. Gente! Ela ligou pra polícia e contou o que tinha acontecido. O policial viu a marca no pescoço dela e perguntou se ela tinha mais algum machucado e ela mostrou o corte na perna. Ela conseguiu uma ordem de restrição e uma ordem de despejo. Mano, mas posso falar? Até bom, mano. Sabe por quê? Esse cara ia matar essa mulher. Então, tipo assim, se ela com um corte na perna... Mas, tipo assim, o cara eventualmente ia fazer uma parada pior. Então, se ela conseguiu tirar ele com apenas um corte na perna, eu tô julgando como valeu a pena. Tá ligado? Depois disso, ele foi preso. A Alex começou a tirar as coisas dele da casa e encontrou... Não, tira não, é teu, fia, é teu. Uma pasta com vários documentos e processos e queixas de pessoas que ele tinha infernizado a vida, inclusive a Arlene e a Sônia. Ela também encontrou uma maleta onde você guardava uma arma, mas... a arma não estava lá. Então, onde estava essa arma? A Susan, mãe da Alex, começou a ficar com medo dele sair da prisão e tentar fazer alguma coisa contra a filha dela. Pouco tempo depois, a promotora ligou para Alex avisando que o Harry, irmão do Jamison, tinha pago a fiança dele, então ele estava solto. A Susan queria que a Alex se mudasse e fosse morar em outro lugar, mas a Alex queria ficar na casa. Porém, a imobiliária... Moça, quer ficar na casa? Fique na casa, mas agora não é mais Glock, agora é pelo menos Uzi... Thompson da Segunda Guerra, tá ligado? AK-47 compacta. Aí já estamos falando de outro calibre, né? Tá ligado? M4A1, sabe? A área não quis renovar o contrato por causa de toda a treta não me diga, com né? o Jamison. Então, mesmo querendo ficar na casa, ela... A 12 cano curto, né? Foi obrigada a se mudar. A Alex tinha que devolver as coisas dele, então eles combinaram de se encontrar no estacionamento da delegacia. Sério, dona? A senhora... Ela devolveu tudo que era dele, menos o gato. O cachorro. Porque quando ele foi preso, um conhecido dela pegou o cachorro, né? O cachorro. Que pena. E claro que ele ficou possesso. O problema é seu, grandão. Com ela, ele começou a ameaçar a vida dela. Ela ficou nervosa e morrendo de medo, porque ela sabia que ele tinha uma arma e ninguém sabia onde estava aquela arma. E a mãe dela, vendo a situação, que a filha tava nervosa e tremendo e pálida, ela disse pra Alex entrar... Compra uma arma. Na delegacia... Roubar a arma de um policial e matar ele. E denunciar aquele cara. Mas ele acabou de ser solto, né? Ele tinha violado a ordem de restrição, então ele foi preso de novo. No dia 28 de outubro de 2017, o irmão dele pagou a fiança e ele foi solto de novo. Galera, tô achando que o problema nós vai ter que resolver com o irmão mesmo. O Jamison começou a conversar com um ex-colega de infância e ele contou que tinha sido preso. Por que o irmão não hospeda ele? Ele também disse que já que você gosta tanto do homem livre, deixa ele na sua casa um pouquinho. Estava bem irritado com o irmão, porque o irmão não tinha feito isso e aquilo, e tinha feito ele perder dinheiro, e agora ele não tinha mais o cachorro dele, culpava o irmão. Irmão esse que pagou a fiança dele 2 vezes. Bom, irmão, eu quero que você se ferre junto, tá? Você não pagou a fiança do maluco, agora você vai ser a vítima dessa história. Vai morar com o irmão. O Bob, que é esse amigo, ligou pro Harry, irmão do Jamison, e disse que estava preocupado com ele, o que estava acontecendo. E aí o Harry disse para ele ficar tranquilo que aquilo era problema dos dois. No dia 31 de outubro, o Jamison mandou uma mensagem pro Bob de despedida, agradecendo a amizade dele. Ele não tinha amigos, ele não tinha casa, dinheiro, trabalho. Mas ele tinha o povo. Tô brincando, nem isso ele tinha. Ele não tinha nada, ele não tinha ninguém. Ele tava no fundo do poço. Ele nunca mais ia ver o cachorro. A gata tinha morrido. A gata que ele tinha roubado da Arlene, inclusive. Ele não tinha nada e nem ninguém. No dia 4 de novembro,
Um sábado, a esposa do Harry ligou pra polícia e pediu pra eles irem até a casa do casal pra ver como que o Harry tava, porque ele não dava notícias desde a noite anterior. E ela ficou preocupada porque na noite anterior ele mandou uma mensagem pra ela dizendo: adivinha quem tá aqui? E era o Jemison, e ela sabia do histórico problemático dele. Quando a polícia chegou na casa do Harry, o carro não tava na frente da garagem. Eles entraram na casa e tinha um cenário caótico na sala. Tinham sinais de luta, tinha um buraco no gesso da parede, tinham pratos quebrados, tinha um teclado que estava arrebentado e tinha um rastro de sangue que ia até o porão da casa. Lá, eles encontraram o corpo do Harry e ele tinha sofrido um traumatismo craniano. Na cozinha, a polícia encontrou... Cara, como é que pode a Ucrânia ser um país tão perigoso, né? Encontrou uma pilha de roupas sujas de sangue. Então, o responsável pelo crime estava usando as roupas do Harry. Nossa. Os policiais também encontraram o celular do Harry e tinha uma notificação do banco avisando sobre uma compra feita em um hotel próximo. Os policiais foram até esse hotel e lá eles encontraram o Jemison. Quando os policiais tentaram entrar no quarto do Jemison, ele começou a ameaçar os policiais com uma machadinha. Ele acertou o rosto de um, acertou o braço de outro. Irmão, estamos falando dos Estados Unidos. Lá é tipo assim, atira e depois vai ver quem que era, tá ligado? Mais ou menos como aqui no Brasil, atira e depois pergunta. Como é que você me conta uma história em que o maluco dá uma machadada em 2 policiais e ele não tomou 18 mil tiros? Até que ele foi imobilizado com... Imobilizado! Um choque. Ele... Ah, mas para, mano. Para. Até no kamikaze eu poderia ter matado esse cara, tá ligado? Foi preso e acusado de homicídio. A audiência foi marcada pro dia 11 de dezembro, mas ela nunca aconteceu. Porque no dia 8 de dezembro ele tirou a própria vida. Ah, tá. Achei que de algum jeito ele tinha, sei lá, usado uma lei, tá ligado? Tipo, agora eu moro aqui na cadeia. Dentro da prisão. Cara, que raiva, mano. Que raiva. Que raiva. Que raiva dessa história, cara. Que raiva. Eu fiquei puto com essa história. Uma ficou sem apartamento, a outra ficou sem o cachorro, o gato, a outra... Não lembro. O irmão morreu. Se fudeu também, com todo respeito também, tá? Você vai ir em volta por nós? Calma aí também. Meus pêsames pela sua partida. Mas assim, quem pagou a liberdade dele foi você, meu grandão. Tá ligado? Você pagou a tua morte. Porra. Caralho, bicho. Meu Deus do céu. Ai, cara. Que raiva. Que raiva desse vídeo. Que raiva que eu fiquei. Que raiva, mano. Que raiva. Que raiva. 2 vezes, mano. Pagou a fiança 2 vezes. Nossa senhora, mano.